quarto ano! Tudo bem com vocês, meus amores? Quarto ano, a nossa aula hoje é na área de conhecimento Ciências Humanas, componente curricular História. Hoje vamos dar continuidade ao nosso conteúdo. Abra o livro na página 231, que fala sobre tropas e tropeiros. Bom, o tropeirismo, cujo nome deriva da palavra tropa, foi uma atividade desenvolvida por um grupo de homens. Os tropeiros, durante a época colonial do Brasil, eles conduziam os gados da região do sul do Brasil até Minas Gerais, São Paulo e Rio de Janeiro. E ao mesmo tempo levavam consigo coisas essenciais para alguns tipos de feiras. Essas feiras eram conduzidas no interior. Bom, a gente vai falar um pouquinho das feiras mais pra frente. Bom, essa palavra tropeiro, lembra alguma coisa para vocês? Na cidade da tia, essa culinária é muito conhecida. Feijão tropeiro, vocês já comeram? Peço o papai e a mamãe para fazer para vocês, que é muito gostoso. Bom, e aqui temos uma imagem representando como era a chegada desses tropeiros. Eles levavam algumas coisas para vender em algumas cidades. E aqui temos alguns animais que eram conduzidos por eles. Aqui temos Benedito de Jesus, Hospital e Igreja da Misericórdia de São Paulo. Ponto de encontro dos tropeiros. Eles aproveitavam as paradas para cozinhar e para trocar produtos entre os comerciantes. E aqui tem essa representação de imagem aqui. Olha só. Aqui era um lugar onde eles se encontravam, né? Um ponto onde eles iam trocando produtos entre si, iguarias. Então era feita aquela troca para revenda. Olha, vamos aqui para saber mais. A culinária tropeira é uma tradição que se mantém até hoje. O feijão tropeiro é um prato feito com feijão, toucinho, couve e farinha. Às vezes são adicionados ovos ou linguiça na receita. Esses pratos eram feitos em uma única panela e ali ficava na fogueira. Na época, sustentavam os tropeiros em uma longa estrada, ou seja, ali eles faziam aquela mistura e acabou surgindo o nome, o feijão tropeiro, pela mistura que era colocada ali, e isso sustentavam eles durante toda a viagem, certo? Um textinho para vocês e vai ler agora que explica um pouquinho sobre o tropeirismo. Os tropeiros serviam de elemento integrador. Por onde passavam, eles eram festeiros, tocadores de viola e sanfona, e eram emissores oficiais, transmissores de notícias, recados e receitas. No Vale do Paraíba, foram fundamentais momentos de intensificação da cultura cafeeira e desenvolveram uma cultura própria que chega até hoje por meio da nossa literatura oral, da nossa culinária, da nossa música, da nossa religião e nosso estilo de vida. Certo? Então, os tropeiros fizeram boa parte da nossa cultura, principalmente no Nordeste, só que também puxa um pouquinho a cultura para o Rio, São Paulo e Minas Gerais, certo? Como a tia falou, o feijão tropeiro ele está em todos os estados, mas claro que no Nordeste ele é bem mais abrangente do que nos demais. Agora, vamos para a página 232, que fala sobre os caminhos das tropas. Olha só, nas viagens que faziam, os tropeiros abriam muitos caminhos e muitas trilhas para facilitar o deslocamento. E aqui nos mostra alguns caminhos que eles percorriam. No mapa aqui, se vocês pegarem o livro aí, vai mostrar os caminhos que eles iam percorrendo. E aqui tem algumas cidades que foram percorridas por eles. Olha, Colônia do Sacramento é uma cidade histórica e muito famosa. Temos esses pontinhos de referência, olha só.
que serve para nos mostrar os caminhos que eles iam trilhando. Caminho da praia, caminho da Graciosa, caminho das Missões e caminhos do Viamão. A tia vai falar um pouquinho desses caminhos. O caminho da praia ia da colônia do Sacramento, no Uruguai, até a cidade de Lacuna, em Santa Catarina. Essa entrada também era conhecida como a entrada do inferno, devido à grande quantidade de atoleiros. E temos aí o caminho da Graciosa, que ligava a cidade de Curitiba ao litoral paranaense, pela Serra do Mar. Esse caminho era chamado de Graciosa porque tinha uma atração turística nessa região. E temos aí o caminho do Viamão. Era uma entrada que ligava Campos do Viamão até Rio Grande do Sul, até as feiras de Sorocaba. Uma cidade que foi fundada em locais de poucas tropas, certo? O caminho de Missões, que ligavam no Rio Grande do Sul até a cidade de Sorocaba e em São Paulo. Eles atravessavam várias cidades de Santa Catarina e do Paraná. A maior parte do caminho existia até hoje, abrigando restaurantes, igrejas antigas e atrações turísticas. Então eles foram abrindo caminhos, abrindo cidades, e através dali que ficavam poucas tropas, foram construindo povoados e grandes cidades, certo? Agora vamos para a página 234, com a lupa na mão. E pede assim, para que leiamos esse texto juntinhos aí. Auguste de Saint-Aignan foi um cientista francês que viajou pelo Brasil. Aqui estudou sobre plantas, animais e insetos. Ele passou por vários lugares, como Minas Gerais e Rio Grande do Sul. Também escreveu um diário nas suas viagens, no que registrava suas impressões sobre o Brasil. Leia a seguir o que ele escreveu sobre as tropas que estavam em Santos. Quase todos os dias ali chegavam centenas de burros carregados de produtos e pertences. Cada dia eram outros tantos que levavam para São Paulo suas mercadorias vindas da Europa e outras vindo de outras partes do globo. Bom, Saint-Aignan foi um grande pesquisador. Ele adorava vir para o Brasil porque tinha vários animais diferentes, culturas diferentes, pessoas diferentes. E ali ele fazia em seu diário, registrava tudo. E quando chegava na Europa, as pessoas que tinham curiosidade de conhecer o Brasil adoravam ler suas histórias para saber mais sobre como que era a cultura existente aqui no Brasil. E temos aí 3 atividadezinhas que vocês têm que responder aí, interpretar esse textinho e responder para a tia, certo? Agora, vamos para a página 235. Bom, que fala sobre as entradas eram muito importantes para os comerciantes. Por elas, era possível transportar animais e mercadorias para ser vendidos nas feiras. Essas feiras aconteciam em algumas cidades e reuniam comerciantes de todo o Brasil, certo? Bom, as feiras de antigamente não é igual a de hoje, né? Não tem aquela extensão, não tem aquela quantidade de produtos. E fora que vocês imaginam as distâncias que eles percorriam para ter esse encontro. Não era nada fácil, certo? Porém, era necessário para os comerciantes adquirir esses tipos de produtos, essas iguarias, para os seus comércios, para ser revendidos, certo? Bom, olha só. Origem das vilas e cidades. As rotas dos viajantes que percorriam no Brasil eram muito longas. Bandeirantes e tropeiros precisavam realizar várias paradas para comer, dormir e descansar. Às vezes, os viajantes precisavam encarar chuvas pesadas ou rios, com intensidades muito fortes. Bom, ali podemos observar nessa imagenzinha aqui, na cidade de Sorocaba, alguns viajantes, certo? E aqui temos a cidade de Sorocaba, um grande centro comercial
do Brasil colônia. Aqui eram feitos grandes encontros para as feiras. E é interessante destacar, né, como a tia falou, que nessa época não existia grande quantidade, certo? Olha só, principalmente no Rio de Janeiro, os negros que eram libertos também, eles comercializavam, assim como os escravos. Era comum que pequenos senhores de escravos colocassem escravos para trabalhar no comércio a fim de produzir renda, certo? Bom, agora vamos para a página 236, para saber mais. Como eram as primeiras cidades do Brasil? Leia o texto a seguir. Nossas cidades, na maioria, foram construídas em lugares altos e difícil acesso. Morro abaixo serpentavam ruelas e becos, sobre quais se aglomeravam essas tocas. O casário apertado faziam sombras e vias estreitas e escuras, nas quais se jogavam dia e noite todos os tipos de lixo. Bom, aqui vale lembrar sobre as cidades planejadas, certo? Quando uma cidade é planejada, que tem sua estrutura para atender toda a população. Aqui podemos ver que não tinha uma cidade planejada, apenas ali pessoas que moravam e habitando ali, e tinha aquela grande aglomeração, certo? E não tinha um cuidado básico, uma higiene básica, que acontece até hoje em dia. A tia já explicou isso na aula de geografia, certo? Agora vocês vão tentar fazer a atividade de olho no local. Estudamos que no Brasil muitas vilas e cidades foram construídas durante o período colonial. Você conhece a história de sua cidade? Como ela foi fundada? Faça uma pesquisa sobre a história de sua cidade. Depois faça um mapa histórico, indicando os pontos principais. Aqui, meus amores, vocês vão fazer a pesquisa, como foi construída a cidade do Rio de Janeiro e montar um mapa e colocar os pontos históricos do Rio de Janeiro. Temos aí o Pão de Açúcar, o Cristo Redentor, dentre outros, certo? Agora vamos para a página 237, com a lupa na mão. Todas as cidades mudam com o passar do tempo, inclusive a sua. Converse sobre a história de sua cidade com uma pessoa mais velha, que tenha morado aí bem antes de você, quando era jovem, certo? Então você pode conversar com a sua avó, com o seu vovô, com um tio que tem uma certa idade, para vocês debaterem sobre a mudança da cidade do Rio de Janeiro para os tempos atuais de hoje. Vá até na página 39 do material de apoio e complete as informações do quadro. No quadro 1, anote suas reflexões sobre a cidade de hoje em dia. No quadro 2, registre as informações do seu entrevistado sobre as cidades do passado. Então você vai lá no material de apoio e faça a sua reflexão sobre as mudanças atuais que tem no Rio de Janeiro, certo? E temos aí essa atividade mão na massa. Tá bom, meus amores? Por hoje a nossa aula chega ao fim, certo? Lembrando que qualquer dúvida, chame a tia no privado. A tia está esperando a pesquisa sobre a cultura do Nordeste. Em quarto ano, a tia vai ficar no aguardo. Um beijão, estou morrendo de saudade de vocês, meus amores. Tchau!